Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny DeCarli. O poema que sorteamos essa semana é o de número 42, Pensamento Ocasional. Ainda quando tudo o que pensas se tenha manifestado, não permitas que te suba a cabeça e não esqueças a humildade, Imperador Meiji. A mensagem é uma alerta para que o consulente nunca perca a humildade e se transforme numa pessoa arrogante e orgulhosa. Mesmo realizados profissionalmente e financeiramente, devíamos manter humildes ao longo de toda a vida, oferecendo sempre o melhor que há em nós. O sucesso, a fama, o reconhecimento e o dinheiro atraem e fascinam, mas infelizmente mudam e corrompem os fracos e sem personalidade. O poder, lamentavelmente, muda as pessoas. O mestre Mikao Usui certamente selecionou este poema em respeito ao princípio do Reiki. Só por hoje seja gentil com todas as criaturas vivas. Gentileza e humildade andam de braços dados. É possível encontrarmos pessoas que receberam iniciações de Reiki, principalmente no nível de mestrado, e perdem a humildade. Passam a se sentir superiores e melhores do que os demais. Observa-se mudanças no modo de vestir, nas relações pessoais, nas antigas amizades, na maneira de tratar os outros. O mestre Usui seguramente desejava evitar esse tipo de comportamento no Reiki, não permitindo que a arrogância e o orgulho se manifestasse. Ele sabia que somos todos semelhantes. A humildade é a base fundamental de todas as virtudes. O orgulho divide as pessoas, a humildade as une. Reiki é amor, onde houver humildade, definitivamente haverá amor. Reflita sobre as palavras de Abraham Lincoln. Se quiser conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê-lhes poder. É bem interessante aqui, né? Ele trata de um assunto, né, sobre a humildade, né? E uma coisa assim, né, ele fala aqui que quando a pessoa, né, consegue chegar onde ela queria e ela se sente lá no topo do mundo, né, conquistei o que eu queria, tenho a casa que eu quero, o carro, o emprego, o dinheiro, às vezes ela muda o comportamento. Uma coisa que eu acho que a gente podia parar para refletir um pouco é sobre os ciclos da vida e sobre a impermanência. Quando a gente observa o símbolo do infinito, é um 8. Então, o próprio infinito mostra que tem hora que a gente está em alta, tem hora que a gente desce, a gente começa a subir, aí a gente desce de novo, e vai sempre fazendo isso, né? Às vezes dentro dessa existência, às vezes em outra existência, mas o que a gente precisa parar para pensar que todas essas coisas, elas não são nossas, elas estão com a gente. Então, assim, o dinheiro, ele não é seu, ele está com você. Mas isso a gente não pode esquecer de entender a lei da impermanência. Porque hoje podemos estar numa condição boa, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E a vida tem os seus ciclos. Então eu acredito que as dificuldades, elas trazem um aprendizado. Então se eu não souber lidar, né, com o sucesso, talvez eu precise perder esse sucesso para poder dar valor a ele, né? Então, primeiro, né, a gente tem que primeiro ter a consciência da impermanência. É que hoje nós podemos estar numa boa condição, mas amanhã não estar mais, né? Isso acontece muitas vezes quando você tem pessoas às vezes tem um excelente cargo, ganha bem, vive bem, gasta bastante, né? E não tem lá uma organização para o futuro e às vezes acaba tendo uma velhice mais complicada. Né? E muitas pessoas, né, quando estão numa condição privilegiadas, acabam, né, deixando a humildade de fora e vem todo aquele sentimento, aquela coisa de poder, eu sou mais que o outro. Então, esse é um primeiro ponto, né? Mas assim, a gente tem uma coisa que eu gostaria de levantar aqui, né? Porque assim, que é realmente, né? O que a gente busca, né? O que é o sentido da vida, né? Será que o sentido da vida é ficar rico, é ficar tudo bem e ter dinheiro para tudo? Será que é só isso, né? Então, quando a gente coloca as nossas... Uma frase que eu ouvia muito do meu avô, era um homem muito sábio, que ele falava que eu tinha que investir muito no meu conhecimento, né? E no meu crescimento pessoal. Porque tudo que eu tinha dentro de mim, ninguém nunca ia tirar.
que o conhecimento era meu, que as coisas materiais eu poderia perder a qualquer momento, né? Então, assim, você pode dar uma reviravolta na economia, você pode se ferrar, você pode, sei lá, passar por uma necessidade, uma doença e gastar um monte de dinheiro. Então, assim, tem hora que a gente tá bem, uma hora você tá empregado, uma hora você não tá. Então, assim, essas condições, elas mudam. Mas o que a gente põe pra dentro da gente, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, ela é nossa e ninguém tira. E é justamente a riqueza que a gente vai levar, né? Então, quando a gente trabalha, né, hoje eu dou aula num sistema de Reiki que chama Holy Fire, ele trabalha muito essa questão do ego, né? Então a gente tem que curar o ego para poder evoluir. E o ego não curado, ele quer o quê? Ele quer estar no topo, ele quer chegar no fim, ele quer vencer, ele quer estar acima de tudo, ele quer sempre ganhar. Mas na verdade, a gente precisa entender que enquanto a gente estiver como humanidade, um querendo estar acima do outro, a gente não vai evoluir como um todo. A gente não vai conseguir dar essa virada de chave que o nosso planeta precisa. Então, quando a gente olha e fala assim, não, vamos ser os humildes, vamos nos enxergar, né, que a nossa condição humana, a gente não tem, o que nos difere um do outro, não é a condição financeira, não é isso. Na verdade, a nossa essência humana, ela tá tudo muito parecido. E a gente precisa começar a se olhar com essa consciência de todo e entender que nós não somos mais que ninguém e nem mais que nenhuma forma de vida na Terra, né? Eu acabei de fazer uma live com a Suzana sobre o Animal Reiki e traz justamente essa consciência da integração, da unidade, onde somos todos um. Nós, às vezes, como seres humanos, pelo simples fato de sermos humanos, nos achamos a mais do que alguns animais, né? Mais que os animais, como se a gente tivesse no poder e tivesse esse domínio. Isso é total falta de humildade. Então, o que é a humildade? É entender a nossa condição. O que eu vim fazer na Terra? Qual é a minha semelhança com as pessoas e com as formas de vida? Quais são as minhas diferenças? E entender que enquanto eu não tiver a humildade, né, para me conectar com esse todo, me sentir parte desse todo, será que a gente vai conseguir virar a chave e chegar no nosso objetivo principal, né, que é a evolução? Então, assim, eu acredito que a gente está aqui não para acumular riqueza, a gente está aqui para sobreviver na Terra, né, viver bem, não há mal nenhum nisso, né? Tem gente que tem aquela crença de que se eu sofrer vai ser melhor. Não, a gente tem que trabalhar, buscar viver bem. Mas a gente precisa entender que a gente não pode ser escravo nem do dinheiro e nem da condição que a gente ocupa. A gente não pode perder a nossa essência divina. A gente não pode esquecer de trabalhar esse divino que está aqui dentro da gente. A gente não pode esquecer que a gente está aqui por algum motivo, que a gente tem um propósito para seguir. E quando a gente acha que a gente chegou no topo, a gente estaciona. A gente estaciona naquele topo em todos os sentidos, né? Porque você acha que você chegou onde você tinha que chegar, você tem tudo que você quer. E aí você muda a sua condição. Aí o que acontece? A pessoa começa a perder os amigos, ela começa a deixar de ser ela mesma, ela se perde no caminho. Então existem muitas coisas, muitos desafios, muitas coisas que podem nos tirar do nosso caminho, né? Então assim, e quando a gente está muito focado, né, em acumular riqueza ou assumir certas posições, a gente esquece de desenvolver o que a gente vai levar com a gente. Então, quando meu avô falava assim, olha, filha, você não pode ficar aí, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que ter conhecimento, você tem que ler, porque tudo que está dentro de você é seu e vai com você. Você pode ter, mas ter sem ser não tem sentido. Então, a reflexão dessa semana é o quanto eu tenho e o que eu sou, o quanto eu sou. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é mais importante? É ter ou é ser? O que você é. Vai com você. O que você tem hoje. Mas não é seu, você vai embora, vai ficar.
Então, assim, vamos começar a refletir e colocar isso numa balança e trazer um equilíbrio. A gente vive no planeta Terra, a gente precisa comer, pagar conta, então não tem mal nenhum em trabalhar e em buscar uma boa condição. Uma condição que supra todas as suas necessidades, que você vive tranquilamente. Mas vamos investir também no nosso ser, na nossa evolução, no que a gente realmente vai levar com a gente, o que realmente é nosso, que é a nossa conquista. Os bens materiais são conquistas que ficam, são temporárias. Agora, o que a gente acumula de conhecimento fica registrado na nossa alma e vai com a gente para onde a gente for. Independente da nossa crença do que vai acontecer pós-morte, tudo que você constrói dentro de você, que te transforma num ser humano melhor, né, vai te beneficiar no pós-morte. Eu lembro que quando eu era adolescente eu tinha aquela dúvida, né? Eu gostava da igreja, eu gostava de ir no centro espírita, e eu ficava assim, eu tenho que tomar uma decisão, o que que eu faço? Eu preciso escolher uma religião, eu não posso ficar com o pé em cada lugar. E uma freira falou pra mim assim, calma, é simples, siga Jesus e vai aonde você sentir vontade de ir, aonde você se sentir mais conectada com o divino. Porque se você for uma boa espírita e seguir lá os exemplos de Jesus, você vai evoluir, a próxima encarnação vai dar tudo certo, se o espiritismo tiver certo. Se tiver vida eterna, né, e você seguindo Jesus, você vai ser uma boa católica, então quando você morrer, você vai ter a vida eterna. E se os evangelhos estiverem certos, quando você morrer, se você seguiu Jesus e fez uma boa caminhada na terra, você vai dormir. E quando você for acordado na hora do juízo final, você vai se dar bem. Então, assim, não importa o que vai acontecer. Siga os bons exemplos. Siga o exemplo de Jesus, de Buda e outros bons exemplos que tem por aí. Então, essa semana, vamos refletir. Será que eu estou investindo no ter ou no ser? E o que é mais importante para mim? O que realmente é meu? O que realmente me constrói? E o que realmente me conecta mais com o meu propósito? Com o propósito divino que eu vim executar aqui na Terra. Então essa é a reflexão dessa semana. Gratidão.